E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade àquela sequência de vídeos a respeito de eletromagnetismo. Nós estamos falando sobre a formação do campo magnético em algumas situações específicas. Nós falamos sobre a formação do campo magnético em torno de um condutor retilíneo, sobre a formação do campo magnético no centro ou no interior de uma espira ou de uma bobina, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a formação do campo magnético no interior de um solenoide. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do nosso canal, comente e compartilhe para que outros conheçam também o nosso conteúdo. E nesse assunto de solenoide é importante a gente deixar bem definido aqui para vocês a diferença entre o solenoide e a bobina. Para aquele que é leigo, muitas vezes parece ser a mesma coisa. E a gente sabe que o nosso canal, muitas vezes, ele tem sido acompanhado por estudantes de física, por alguns que estão fazendo uma escola técnica na área de elétrica ou eletrônica, tudo faz, ou alguns que estão se preparando para concurso. Então, há sempre muitas informações e é bom a gente deixar bem definido a diferença entre o solenoide e a bobina. Tanto uma bobina como um solenoide, nós temos um conjunto de espiras, tanto um como o outro. A diferença é que, numa bobina, nós temos várias espiras, sendo umas sobre as outras. Enquanto que no solenoide, nós temos também várias espiras, no entanto, uma espira está ao lado da outra. Então, quando nós temos espiras, uma ao lado da outra, nós temos a formação de um solenoide. Nós fizemos aqui dois desenhos, e nos dois desenhos nós colocamos um núcleo. Vocês podem perceber, nos dois desenhos há um núcleo, sobre o qual nós colocamos um solenoide, né? Nós deixamos enrolado aqui, né? Fizemos o desenho de um solenoide sobre um núcleo e sobre o outro núcleo também. Nós fizemos o desenho do núcleo porque, como o nosso desenho aqui no quadro não é um desenho tridimensional, com o núcleo fica mais fácil a gente entender os exemplos que nós vamos dar aqui para perceber o sentido da corrente elétrica. Mas não há necessidade da existência de um núcleo para que se constitua um solenoide. Eu posso ter um solenoide sem núcleo, sem nenhum problema, certo? Bom, assim como em torno de um condutor retilíneo e no interior de uma espira ou de uma bobina, nós utilizamos uma regra para nós determinarmos ou encontrarmos o sentido e a direção do vetor campo magnético. Não é diferente no solenoide. Que regra é essa? É a regra da mão direita. Como é que nós aplicamos a regra da mão direita no solenoide? Bom, a regra da mão direita no solenoide, nós vamos utilizar da seguinte forma. Esses quatro dedos aqui, eles representam o sentido da corrente elétrica. E o polegar representa ou aponta para o sentido do campo magnético. É importante dizer para vocês que na regra da mão direita ela é utilizada nos três casos, porém, nós já vimos isso, em cada caso o polegar e os demais dedos eles se comportam, eles apontam para grandezas diferentes. Tá? Então, no solenoide, esses quatro dedos apontam para o sentido da corrente e o polegar aponta para o sentido do campo magnético. Então, olha só, nós vamos observar esse primeiro desenho aqui. A corrente elétrica, ela está subindo aqui pelo condutor, então nós utilizamos esses dedos aqui para acompanhar o sentido da corrente. Então, vocês notem que a corrente sobe, desce lá por trás, depois sobe aqui pela frente novamente. Então, ela faz esse movimento aqui. E o polegar, ele já está naturalmente apontado para onde? Para a esquerda. Então, o nosso campo magnético
ele está apontando para a esquerda. Então, o vetor campo magnético, ele está para cá. Nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos a corrente elétrica fazendo esse movimento. Então, esses dedos acompanham o sentido da corrente elétrica, enquanto que o polegar ele está apontando para a direita. Bom, se ele está apontando para a direita, então nós temos aqui o nosso vetor campo magnético para cá. Então, dessa forma, nós entendemos que o polegar ele aponta para o campo magnético e os demais dedos acompanham o sentido da corrente. Como é que nós calculamos agora o módulo do vetor campo magnético? Bom, o módulo do vetor campo magnético para o solenoide nós calculamos assim: μ0 vezes I vezes N sobre L, sendo B o nosso campo magnético, a unidade é o Tesla ou o Weber por metro quadrado, o μ0 é a nossa permeabilidade magnética, a unidade é o Tesla metro por ampere esfera, o I é a nossa intensidade de corrente elétrica, que deve ser dada em ampere, o N dessa equação representa o número de espiras que eu tenho no solenoide. Então, quanto maior a quantidade de espiras, maior o módulo do vetor campo magnético. Então, o N é o nosso número de espiras. E o L é o comprimento do solenoide. Esse comprimento deve ser dado em metros para que no final o campo magnético ele seja dado em Tesla. Então a gente consegue entender que dentro dessa equação, quanto maior a intensidade de corrente, maior o campo magnético. Quanto maior a quantidade de espiras, maior o campo magnético. Quanto maior o comprimento do solenoide, menor o nosso campo magnético. Então, dessa forma, nós temos a formação do campo magnético no interior do solenoide, definido, então, através da regra da mão direita, e nós entendemos também, através da equação, como é que nós calculamos a intensidade ou o módulo do vetor campo magnético no interior de um solenoide. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.